Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos em uma série de pregações no Evangelho de Lucas. Você vai encontrar essa série de pregações no outro canal do YouTube. Como esse é um canal novo, o restante das mensagens estão no canal Alberto Júnior, que é o meu canal. Nós estávamos desenvolvendo e iremos dar continuidade aqui hoje na nossa série de pregações no Evangelho de Lucas. São pregações expositivas, onde nós estamos expondo o Evangelho de Lucas, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Nós iniciamos no capítulo 1 e no verso 1, e agora nós já estamos no capítulo 6 e no verso de número 17. Nós estamos aqui. Então, se eu não me engano, eu acredito que nós estejamos na 24ª ou 25ª pregação só no Evangelho de Lucas. Estamos estudando detalhadamente a vida de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, o Evangelho, de maneira minuciosa, a fim de que nós possamos compreender essa boa notícia de Deus para as nossas vidas por meio do seu Filho Jesus Cristo. E hoje eu quero ler apenas 3 versos que estão aqui localizados no capítulo 6 e no verso de número 17. Se Jesus nos der graça essa noite, o Espírito Santo nos conduzir, nós queremos falar nessa noite que Jesus é a cura. É essa a mensagem que eu quero trazer essa noite para o meu e ao seu coração. Quero, antes de fazer a leitura do texto, mandar um abraço especial ao reverendo pastor Ricardo Pereira, que esteve aniversariando antes de ontem, se não me engano. Antes de ontem foi o aniversário dele, e eu quero mandar um abraço especial. Ele é o nosso pastor ali da igreja metodista de Fortaleza Central. Ele é o supervisor do estado do Ceará, e ele também é o diretor do CEMEN, do Centro Metodista de Ensino no Nordeste. Então quero mandar um abraço especial ao pastor Ricardo e a todos os pastores e pastoras evangelistas da igreja metodista em todo o Brasil, para a glória de Deus. Quero mandar um abraço especial também para minha esposa e para minhas 2 filhas que estão nesse momento na casa da minha sogra, acompanhando também online esse culto. Um abraço especial aí para minha esposa Tayana, para minha filha Linda Esté, para minha filha Maria Júlia, para minha sogra Dona Iraneide e a minha cunhada Vanderlene. Deus abençoe poderosamente. Glória a Deus. Alguma pessoa já falou aqui no chat, Suzy Bernardino, se não me engano, pediu oração, é isso? Ao final da mensagem nós estaremos orando por todas as pessoas e certamente iremos apresentar o seu nome também em oração. Gostaria de pedir já os irmãos aí, irmão Lohan, irmão Sérgio, irmão Pedro, que ficassem aí na brecha, captando os nomes das pessoas que irão pedir oração, para que no final a gente possa mencionar todos esses nomes em oração ao nosso Deus. Irmãos e irmãs, diz assim a palavra do Senhor Jesus: e descendo com eles, parou em um lugar plano, e também um grande número de seus discípulos e grande multidão do povo de toda a Judéia e de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e Sidom, os quais tinham vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados por espíritos imundos e eram curados, e toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele poder e curava a todos. Irmãos e irmãs, Jesus havia escolhido entre os seus 70 discípulos 12 apóstolos, e a esses apóstolos, a qual são mencionados 12, que todos nós conhecemos, Jesus resolve subir juntamente com eles ao monte. Nós acompanhamos essa narrativa nos versos anteriores. Jesus estava ali com seus apóstolos, no alto do monte, no cume do monte,
Eles estavam com Jesus, eles estavam em um tempo de alinhamento, eles estavam em um tempo de oração, até que de repente Jesus resolve descer com seus apóstolos a um local mais baixo. E o evangelista Lucas, ele é especialista, minucioso, muito detalhista. Ele nos deixa essa informação preciosa, de que eles estavam ali em um lugar alto, e agora eles estão descendo, Jesus juntamente com os 12, em um lugar plano, ou seja, em uma planície. Jesus está aqui nessa planície com seus apóstolos, e de repente eles se deparam com uma imensa multidão, uma multidão de pessoas enfermas, oprimidas, necessitadas, pessoas que estavam ali à sua procura, à sua busca. Meus irmãos e minhas irmãs, há algo muito forte de Deus que nós precisamos compreender aqui, nessa primeira parte do verso 17, quando o evangelista Lucas percebe essa realidade, porque nós precisamos compreender, meus irmãos e minhas irmãs, que estar com Jesus é como se nós estivéssemos de fato em um local elevado. Estar com Jesus é como se estivéssemos em uma dimensão sobrenatural. Mas nós precisamos entender, e Jesus está aqui revelando o reino de Deus. Jesus está aqui ensinando de maneira prática aos seus apóstolos que o reino de Deus, ele não se limita a somente estarmos com Jesus. Ele não se resume a simplesmente estarmos com Ele. É necessário que no reino de Deus, eu e você venhamos a descer para a planície, a fim de nos encontrarmos com a realidade do reino de Deus. Glória a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, a nossa intimidade com Jesus, ela não pode se tornar um escapismo para a realidade. Os discípulos estavam com Jesus até um certo momento, mas em determinado momento eles precisam descer, a fim de que possam viver a realidade do que na verdade é o reino de Deus. Nós somos chamados como discípulos e discípulas de Jesus a descer a planície para perto das pessoas. Nós não somos de maneira alguma uma espécie de monges isolados. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Nós somos chamados e enviados a estar com as pessoas, conhecendo as suas dores, as suas angústias, as suas enfermidades e os seus anseios. Nós precisamos tomar muito cuidado, meus irmãos e minhas irmãs, nesse tempo de isolamento que nós estamos vivendo, porque esse tempo de isolamento em que nós estamos em oração, no secreto com Deus, em nossos quartos, ele não pode se tornar uma vida de omissão. Meu Deus! A nossa vida de secreto na oração não pode se tornar uma vida de omissão, porque Deus não nos chamou para a omissão, Deus nos chamou para a missão. Glória a Deus! É bom estarmos com Jesus no cume do monte, é maravilhoso, mas é tão necessário que eu e você venhamos a descer para as planícies dos hospitais, para as planícies dos lares, para as planícies das ruas, onde há pessoas carentes, onde há pessoas enfermas, onde há pessoas oprimidas, que precisam de uma palavra de cura, que precisam de uma manifestação genuína do reino de Deus, porque o reino de Deus não é um conceito teórico, o reino de Deus é o amor em movimento. É isso. E é isso que Jesus está ensinando aqui. Vamos descer do monte, porque o reino agora vai se desenvolver nas planícies. E Jesus está nos chamando essa noite a sair da nossa zona de isolamento, da nossa torre de marfim, e ir ao encontro dos necessitados, e ir ao encontro daqueles e daquelas que precisam do Evangelho do Senhor nesse tempo. Meu Deus! Mas perceba algo comigo: quem eram as pessoas que estavam ali naquela multidão? O evangelista vai nos informar que estavam ali
discípulos, grande número de seus discípulos, seguidores de Jesus, estavam ali o aguardando, estavam ali esperando que Jesus viesse ao encontro deles, a fim de ministrar cura. Não apenas discípulos, seguidores de Jesus, mas havia também ali, o texto nos informa, ainda no verso de número 17, na parte B, que havia também ali grande multidão do povo de toda a Judéia. A Judéia era uma região desértica, e ali habitavam somente as pessoas que viviam numa espécie de periferia, viviam em locais desarejados, em locais obscuros. E essas pessoas enfermas também estão indo ao encontro de Jesus. Mas há um outro detalhe aqui que o evangelista nos informa: haviam também ali pessoas de Jerusalém. É isso que o texto vai nos dizer. E Jerusalém era onde moravam os judeus da elite, os mais ricos, os mais nobres moravam em Jerusalém. Os mais humildes, classe média, moravam nas regiões da Judéia. Veja o que o autor também nos informa. Ele nos diz que haviam também ali no meio daquela multidão pessoas de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom são regiões gentílicas, são regiões tomadas pelo paganismo, onde as pessoas dessa região adoram a outros deuses, principalmente Baal e Astarote. Você vai lembrar do Antigo Testamento, aquela rainha Jezabel que casou com Acabe. Ela era uma sidônia, ela era uma sacerdotisa, ela morava nessas regiões. Perceba algo comigo aqui essa noite, meu irmão e minha irmã, que há pessoas aqui de todas as classes sociais. Meu Deus! Há pessoas aqui, seguidores de Jesus, há pessoas aqui ricas, há pessoas aqui pobres, há pessoas aqui pagãs, pessoas que nem sequer conhecem a Deus. É verdade. Mas o que levou essas pessoas a ir a esse lugar, a essa planície? Essas pessoas estavam enfrentando problemas. Quais eram os problemas dessas pessoas? Eu quero mencionar apenas dois. Elas estavam enfrentando problemas de enfermidades físicas. Meu Deus! É isso que o texto irá nos revelar, que eles queriam ser curados das suas enfermidades. Naquele tempo, meu irmão e minha irmã, diversas enfermidades assolavam o povo. Naquela época, a malária, as pestes, a lepra, a paralisia, a cegueira eram doenças recorrentes. Eu estou falando de há mais de 2000 anos atrás, uma época onde a medicina não era avançada, em uma época onde não havia uma organização sanitária, não havia uma organização mundial de saúde, tudo era muito precário. E naquele deserto, naquela temperatura escaldante, muitas enfermidades se desenvolviam. Perceba comigo que essas enfermidades assolavam todas as classes de pessoas. Haviam aqui pessoas ricas que estavam enfermas de Jerusalém. Haviam aqui pessoas da Judéia, da região periférica, que estavam enfermos. Haviam aqui também pessoas que eram os próprios seguidores de Jesus, bem como os pagãos. Sabe o que eu aprendo aqui? Quando eu olho para essa realidade, eu entendo que a Bíblia é um livro atual, porque hoje nós estamos vivendo uma realidade semelhante a essa. Multidões e multidões de pessoas estão sendo assoladas por uma pandemia do Covid-19, uma crise sanitária de proporções globais. E essa enfermidade, ela tem assolado todas as classes sociais, do rico ao pobre, do judeu ao grego, do crente ao ateu, o pagão, aquele que não conhece a Deus, o seguidor de Jesus, o discípulo, todos e todas estão sendo profundamente assolados e assoladas por essa realidade de enfermidade.
Mas eu quero que você preste atenção em algo que o autor nos informa aqui no verso 18, acompanhe comigo. Como também os atormentados dos espíritos imundos. Perceba que as enfermidades ali não eram apenas físicas, haviam também ali enfermidades espirituais. Meu Deus. Pessoas possessas, oprimidas, depressivas, destruídas espiritualmente e psicologicamente. Perceba no comparativo das duas realidades, que assim como as pessoas daquela época, hoje nós estamos vivendo uma realidade semelhante, porque a pandemia que estamos enfrentando não é apenas física, ela também é psicológica, ela também é espiritual. É verdade, Senhor. Pessoas estão em lockdown em suas casas, isoladas a fim de não se infectarem com o vírus, mas estão sendo profundamente infectadas por um vírus psicológico, o vírus psicológico do medo, do pavor. E onde há medo e pavor, ali reside opressões demoníacas. De repente, aquele medo se torna em uma espécie de começar a ver visagens. Há pessoas vendo vultos em suas casas. As pessoas que não estão conseguindo dormir. Há pessoas que estão inclusive tirando a sua própria vida. Nesse domingo, vizinho à casa de um dos nossos irmãos, vizinho à casa do irmão Nicolas, um homem tirou a sua própria vida. Meu Deus. O irmão Maxwell, que congrega conosco, trabalha no SAMU, nos revelou que pelo menos mais 2 pessoas tentaram suicídio ainda esse fim de semana. As pessoas estão desesperadas. Essa crise, essas enfermidades não são apenas físicas, há enfermidades espirituais assolando as pessoas. Pessoas estão oprimidas em seus lares, pessoas estão completamente destruídas, fragilizadas, sem forças para se levantar, sem forças para comer, sem forças para viver. Perceba na mensagem que Deus está trazendo para mim e para você essa noite, meu irmão e minha irmã. Mas qual foi a solução que aquelas pessoas encontraram? O que levou aquelas pessoas enfermas a receberem a cura ao invés da morte? Meu Deus. O que levou? Eu quero responder essa pergunta essa noite e destacar 3 atitudes que aquelas pessoas tiveram, que as levaram a receber a cura. Para que essa geração, para que você que me ouve essa noite, compreenda essas verdades e também possa ser curado em meio a esse contexto, em meio a esse cenário epidêmico de doenças e opressões. Eu quero que você acompanhe comigo a primeira atitude que essas pessoas tomaram, que essa multidão tomou, que está na parte B do verso 17. E grande multidão do povo de toda a Judeia, de Jerusalém, da costa marítima, de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo. Pausa aí. Eles foram, eles procuraram, eles encontraram, eles foram exatamente para aquele que poderia curá-los. Eles foram à procura de Jesus, eles buscaram Jesus e eles encontraram Jesus. Quem sabe eles não sabiam onde Jesus estava. Quem sabe eles tiveram informação. Eu vi eles subindo ali naquele monte, não sei onde, e aquela multidão alvoroçada foi em direção àquele monte, e de repente eles veem um homem descendo com uma comitiva de 12 homens, e de repente eles se aglomeraram ali naquela planície e disseram uns aos outros: vamos esperá-los aqui, porque nós nos encontramos. Nós encontramos Jesus. Nós encontramos aquele que pode nos curar, aquele que pode nos restaurar. Glória a Deus.
Meus irmãos e minhas irmãs, nesse tempo, desse cenário de crise epidêmica, de doenças, enfermidades, muitos têm ido à procura de remédio, muitos têm ido à procura de vacina, muitos têm ido a consultórios, a hospitais, muitos têm pesquisado vídeos e mais vídeos na internet a respeito de tratamentos precoces. Mas a minha pergunta essa noite é: será que essas pessoas têm ido à procura de Jesus? Meu Deus! Será? A quem você tem procurado no meio desse cenário de enfermidade? A quem você tem procurado, meu irmão, minha irmã, amigo e amiga ouvinte do Evangelho? Você que está enfermo, você que está no leito, você que está na sua casa com sintomas, a quem você tem procurado? E eu não estou aqui de maneira alguma sendo contrário, sendo um apologista a remédios, a consultas, a vacinas, até porque eu creio que até a inteligência ao cientista para produzir vacinas e remédios foi Deus quem deu. Eu não estou aqui sendo contra, não é essa a questão, meu irmão e minha irmã. A minha pergunta é: o que você está procurando? Porque se você está procurando apenas o remédio e não está procurando a cura em Jesus, é possível que você não encontre cura simplesmente nos medicamentos. A sua cura está em Jesus. Meu irmão e minha irmã, talvez você me pergunte essa noite: ah, pastor, mas muitos evangélicos aí creram em Jesus, como por exemplo o cantor Lázaro, cantora Fabiana Anastácio, eram crentes, buscaram a Jesus e morreram de Covid-19. Eles podem até ter morrido, mas aqueles que creem em Cristo em breve ressuscitarão. A Bíblia Sagrada diz na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 52, que ao soar do toque da última trombeta, aqueles que morreram em Cristo irão ressuscitar. A Bíblia diz em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4 e verso 16, que nós que estamos vivos, de maneira alguma precederemos aqueles que dormem, porque quando Jesus vier, eles ressuscitarão primeiro. Então há duas opções para aqueles que querem em Cristo: ou a cura ou a ressurreição. Mas de todas elas, a restauração é completa em Cristo Jesus. Meu irmão e minha irmã, mas talvez você pergunte, e eu pergunto essa noite: qual a esperança daquelas pessoas que não têm Jesus? Qual a esperança? Nós temos uma esperança. Nós que cremos em Cristo, nós que em Cristo estamos, nós temos uma esperança viva, nós temos uma esperança eterna. Mas você que me ouve essa noite, eu pergunto a você: qual a sua esperança? Em que você tem depositado a sua esperança, meu irmão e minha irmã? Porque se você está buscando alguma esperança, eu quero te apresentar nessa noite a verdadeira esperança que está em Cristo Jesus. Talvez não havia esperança para aquela multidão, mas quando eles foram até Jesus, eles encontraram Jesus, eles encontraram a cura, eles encontraram um milagre para a glória de Deus. Aleluia! A esperança que você está buscando, a cura que você está precisando, está tão somente em Cristo Jesus. Faça como aquela multidão, vá até Jesus, busque Jesus, procure Jesus, clame por Ele, vá ao encontro dEle. A Bíblia Sagrada diz em Isaías 55:6: invocai ao Senhor enquanto se pode achar, buscai ao Senhor enquanto Ele está perto. A Bíblia diz em Jeremias 29, verso 13 e 14: busca-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o
vosso coração e serei achado de vós, assim diz o Senhor. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, verso 8: chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. A Bíblia diz em Lucas capítulo 11, verso 10, que aquele que busca irá achar, aquele que procura irá encontrar, aquele que bate na porta, a porta vai se abrir. Glória a Deus. Por isso busca ao Senhor, clame ao Senhor, corra ao encontro do Senhor. Ele é a tua esperança, Ele é a minha esperança, louvado seja Deus. Aleluia. A segunda atitude que aquela multidão tomou está na parte C do verso 17 ainda. Acompanhe comigo o que diz o texto. Os quais tinham vindo para o ouvir. Aprenda essa verdade essa noite, que aquelas pessoas não queriam somente a cura, aquelas pessoas queriam ouvir Jesus. Meu Deus. Aquelas pessoas queriam ouvir a palavra do Senhor. Aquelas pessoas queriam aprender a respeito da vontade de Deus. Meu irmão e minha irmã, o problema de muitas pessoas hoje é que elas querem ir para Jesus somente para receber a cura e não para ouvir a sua palavra. Meu Deus. As pessoas querem receber milagres, mas não querem ouvir o que Deus tem a ensinar e muito menos praticar os seus ensinamentos. Meu irmão e minha irmã, as pessoas pensam que Jesus é uma espécie de curandeiro, que serve somente para trazer a cura. As pessoas pensam que Jesus é uma espécie de milagreiro, que serve apenas para operar milagre. Jesus não é apenas um curandeiro, Jesus não é apenas um milagreiro, Jesus é Deus, Jesus é Senhor. Ele deseja falar conosco, Ele deseja ensinar a sua vontade e nos guiar para os seus caminhos. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Mas muitos têm ignorado esse fato, muitos têm ignorado essa realidade, têm feito de Deus uma espécie de pé de coelho da sorte, uma espécie de trevo de 4 folhas, uma espécie de pensamento positivo, uma espécie de gênio da lâmpada, que quando eu desejo alguma coisa, então eu vou aqui esfregar a lâmpada e Deus ele vai cumprir o meu desejo. É assim que as pessoas têm feito com Deus. As pessoas esquecem Deus em uma caixa de sapatos debaixo da sua cama ou na despensa da sua casa. Não querem ouvir a palavra de Deus, não querem ouvir a voz de Deus. Essa é a realidade, meu irmão e minha irmã. E quando estão em extrema necessidade, vão à procura de Deus como se Ele fosse uma espécie de caixa eletrônico. Deus não está em um caixa eletrônico, Jesus está em um trono. Meu Deus. Ele quer ser adorado, Ele quer ser exaltado, e principalmente Ele quer falar ao teu coração. E você precisa fazer como essa multidão. Eles foram ao encontro de Jesus para o ouvir. Venha para Jesus para receber a cura, mas antes de receber a cura, ouça o que Ele tem a dizer a você. Entenda a ordem lógica do texto. Eles foram para o ouvir e serem curados. As pessoas querem só ser curadas, mas não querem ouvir. Primeiro você precisa ouvir a palavra. Primeiro você precisa ouvir. Até mesmo para você compreender o porquê que Ele permitiu a enfermidade. Até mesmo para você compreender que Ele fala até mesmo no meio do sofrimento. C.S. Lewis, teólogo irlandês do século XX, certa vez disse que o sofrimento é o megafone de Deus para falar com uma geração ensurdecida. As pessoas precisam ouvir a voz de Deus. As pessoas precisam ir ao encontro do Senhor, mas ouvir o que Ele tem a dizer. A Bíblia diz em Lucas 11:28 que bem-aventurados são aqueles que ouvem
as palavras de Deus e as guardam. A Bíblia diz em Oséias capítulo 4, verso 6, que o povo é destruído porque lhes falta o conhecimento. Meu Deus. A maior pandemia que nós estamos enfrentando hoje não é a pandemia do Covid-19. A maior pandemia que nós estamos enfrentando hoje é a falta do conhecimento da palavra de Deus. Eu quero conhecer Jesus. E sobretudo a falta da sua prática. Porque se as pessoas ouvissem a palavra, praticassem a palavra, o mundo seria mais unido. Não estaríamos em guerras políticas, não estaríamos em meio à corrupção, não estaríamos politizando medicamentos, vacinas, não estaríamos usando artifícios manipuladores para enganar a nação. A cura para essa nação é o conhecimento da palavra de Deus e da vontade de Deus para todos os homens. A terceira e última atitude que aquelas pessoas tomaram a fim de receber a cura está no verso 19. Acompanhe comigo o que diz o texto, meu irmão e minha irmã. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele poder e curava a todos. Eles foram ao encontro de Jesus, eles ouviram a palavra de Jesus e depois eles procuraram tocar Jesus. E quando eles tocavam Jesus, poder saía dele para curar os enfermos, para libertar os oprimidos. Tocar em Jesus fala de relacionamento. Eu só posso tocar quem eu estou perto. Eu só posso tocar quem me relaciona. Você já conseguiu tocar? Eu não consigo tocar o Lohan aqui. Eu não consigo tocar você que está aí na sua casa. Mas se eu me aproximar de você, eu vou conseguir tocar você. É verdade. Da mesma forma em Jesus, você só pode tocá-lo se você estiver perto dele. Longe de Jesus, o seu problema é grande, mas perto dele, o seu problema é pequeno. Certa vez, uma criança estava caminhando com seu pai e ele fez a pergunta: pai, qual é o tamanho de Deus? E Deus olhou para a criança, seu filho, e ficou se questionando, ficou perguntando: meu Deus, o que é que eu vou responder para essa criança? E de repente ele ouve um barulho de um avião passando com as suas turbinas. E aquele avião foi voando, alçando o voo, e foi diminuindo. O pai olhou para o avião e disse assim: meu filho, você está vendo aquele avião? E a criança disse: eu estou vendo, papai. Aquele avião é grande ou é pequeno, meu filho? E a criança disse: papai, o avião é pequeno. O pai disse: ok. No dia seguinte, o pai leva a criança para o aeroporto. E os dois descem lá no hangar. E eles se aproximam dos aviões, aqueles aviões imensos. E o pai pergunta mais uma vez para o seu filho: meu filho, esse avião é grande ou pequeno? Ele diz: papai, o avião é muito grande. É assim que você descobre qual é o tamanho de Deus, meu filho. Quanto mais longe você está dele, menor ele fica. Mas quanto mais perto, maior o poder, a glória dele sobre a sua vida. Se queremos tocar Jesus, precisamos nos aproximar dele. Meu irmão e minha irmã, o propósito de Jesus não é curar você. O propósito de Jesus é relacionamento. A cura é somente um pretexto para o encontro. Meu Deus. Deus encontra pretextos. Deus, ele permite pretextos para que você possa se aproximar dele, conhecê-lo, ouvi-lo e tocá-lo. Sabe por quê? Porque o que importa para Jesus não é o que ele vai fazer por você, mas sim você. Ele quer relacionamento. Ele quer relação. E essa pandemia do Covid-19,
é um convite para a humanidade se relacionar com Deus. Meu Deus. Porque é na relação, é no toque que nós recebemos dele o seu poder. O poder que essa geração precisa para receber cura. O poder que o mundo precisa de receber cura está no relacionamento, está no toque, está no quanto mais nós tocamos, quanto mais nos aproximamos, mais recebemos dele poder. Porque precisamos nos relacionar com Deus, porque fomos criados para isso. E todos os males, doenças, enfermidades são apenas as consequências do rompimento dessa relação. Meu irmão e minha irmã, por que nós precisamos do poder de Deus? Sabe por quê? Porque as consequências desse rompimento com Deus, as consequências do pecado trouxeram a nós fraquezas, fragilidades. Sabe por que o homem precisa do poder de Jesus? Porque ele é fraco. É verdade. Somos frágeis fisicamente. E essa pandemia tem mostrado isso. Do atleta, à criança, ao jovem, ao idoso, todos frágeis. Todos estão vulneráveis, todos estão fragilizados. Nós não somos frágeis somente por essa doença, mas nós estamos se corrompendo com o tempo. Conforme os anos vão passando, os primeiros cabelos brancos vão aparecendo, a sua pele vai enrugando. Mesmo que você faça 1000 plásticas, os cambitos vão entortando, a coluna vai caindo. Somos fracos fisicamente, mas também somos fracos emocionalmente. Pessoas fracas. Quantas e quantas pessoas oprimidas, fragilizadas emocionalmente. Somos fracos também espiritualmente. Aquele que diz que não peca e que não tem pecado é mentiroso. Você não é nem um Superman. Eu e você somos fracos espiritualmente, somos pecadores. O apóstolo Paulo diz que ele é o pior desses pecadores. Imagine eu e você. É por conta de toda essa fraqueza, meu irmão e minha irmã, que nós precisamos nos relacionar com Deus e tocá-lo, a fim de que possamos receber poder. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, mas isso acontece quando nos relacionamos, quando reconhecemos: Deus, eu sou fraco, mas derrama a tua misericórdia sobre mim. Deus, eu sou fraco, mas derrama a tua graça, mas me envolve, derrama o teu poder sobre mim, me fortalece. Aí Ele derrama poder, aí Ele te restaura, aí Ele te cura, a opressão vai embora, a doença vai embora, a enfermidade vai embora, e em Cristo você é transformado de glória em glória. Oh, louvado seja Deus. Aleluia. Mas para concluir, meus irmãos e minhas irmãs, talvez você pergunte, irmão Alberto Júnior, se Jesus é tão poderoso, então por que Ele não destrói de uma vez esse coronavírus? Sabe por quê? Porque o poder de Jesus é governado pela sua justiça e pela sua santidade. Meu Deus. Ele não desperdiça o seu poder. O seu poder tem um propósito, o seu poder tem eficácia. Deus, Ele pode fazer tudo o que deseja, mas Ele não deseja fazer tudo o que pode. Meu Deus. Porque Ele é Deus, Ele é soberano. Mas sabe por que Ele tem esse poder para curar enfermidades? Sabe por que Ele tem esse poder para curar enfermos, doenças? Sabe por que Ele tem o poder para inclusive eliminar o Covid-19? Porque a Bíblia nos diz em Isaías capítulo 53 que Jesus tomou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia, Senhor. A pandemia
Na cruz, a pandemia já está vencida. Mas por que ela ainda está atuando, irmão Alberto Júnior? Porque Ele é justo. A Bíblia diz em Salmos 31, verso 19, que a sua bondade, ela está reservada para aqueles que o temem. Meu Deus. A bondade de Deus, o poder de Deus, está reservado para aqueles que o temem. É por isso, meu irmão e minha irmã, que a humanidade precisa urgentemente correr para Jesus a fim de temer. Temer não é ter medo. Temer, segundo a Bíblia, em Provérbios 8,3, significa odiar o pecado. A humanidade precisa se desviar do mal. A humanidade precisa deixar de ignorar essa verdade, a fim de que não venha mais sofrer e ser assolado, a fim de descansar no sacrifício de Jesus. É o sacrifício de Jesus que nos possibilita a cura. Mas deixa eu concluir essa mensagem dizendo algo mais forte para você. Mais importante do que a cura que Ele quer realizar na sua vida, Ele quer realizar essa cura na sua alma e na sua história. Na cruz Ele não venceu apenas as enfermidades, na cruz Ele venceu o pecado, na cruz Ele venceu a morte. E na cruz Ele tem poder para perdoar os teus pecados e te salvar da ira toda. Venha para Jesus essa noite. Venha para Ele. Jesus é a cura. Aceite a Jesus como seu Salvador. Ele quer curar você completamente. Ele quer curar você eternamente para a glória de Deus. Você que está me ouvindo essa noite, nesse momento eu quero orar pela sua vida. De repente você que nos acompanha está afastado dos caminhos do Senhor, precisa tomar uma decisão. Aceite a Cristo Jesus. Coloque aí mesmo nos comentários, nos informe a respeito disso essa noite. Coloque nos seus comentários aí, irmão Alberto Júnior, eu quero ser curado, eu quero Jesus. Nós iremos orar pela sua vida essa noite. Nós queremos orar por cura, nós queremos orar por milagre, mas nós queremos, acima de tudo, orar por salvação essa noite. Venha para Jesus, meu irmão e minha irmã.